Esther, capítulo 4, versículo 13. Queria que a igreja se pusesse de pé. E leia junto comigo, amém? Que diz o seguinte, Esther 4:13 diz o seguinte: Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: Não imagineis em teu ânimo que acaparás da casa do rei, mas do que todos os outros judeus. Porque se todos te calares, neste tempo socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e tua casa e teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegasse a este reino. Então disse a Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, pereço. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther tinha lhe ordenado. Queria que você abaixasse sua cabeça e orasse junto comigo. Senhor Deus e Pai, nós estamos na tua presença, Deus, mais uma vez te agradecendo por tudo, Pai. Muito obrigado pela tua presença e principalmente muito obrigado porque o Senhor tem falado de todas as maneiras diante desse culto. Nosso coração está preparado para sentir a tua presença, sentir o teu abraço e principalmente, Pai, ouvir apenas aquilo que o Senhor quer. Deus, nós estamos aqui como canal de bênção, Deus, seja como receptor ou seja quem fala, Deus, mas nosso coração está preparado para ouvir a tua palavra. É assim que todos nós oramos e te agradecemos e todos dizem? E todos dizem? Pode tomar os seus assentos glorificando o nome do Senhor Jesus. Eu citei, parte da minha pregação, até na pregação anterior, quando eu falei um pouquinho sobre Samuel. E uma das coisas bem interessantes sobre Esther, que tem 2 curiosidades, a primeira é que não há menção do nome Deus diante do livro de Esther. E logo, a gente trata Deus como se fosse o Deus do invisível. Ou seja, o Deus que age em oculto, o Deus que não precisa ser falado para poder ver sua manifestação. Quer um exemplo? Na questão de um tempo por completo, Deus ele não precisa mostrar que Ele está no meio, porque Ele está no meio, sem precisar falar. Então esse é um dos exemplos que tem diante do livro de Esther. O Deus do invisível que age mesmo da forma oculta. Então logo, diante dessa informação, a gente já sabe que o livro de Esther é aquele livro que Deus ele age diante de todas as maneiras, levantando inúmeras pessoas, mas sem precisar ser apresentado, porque Deus ele não precisa de informação, ou seja, Deus ele não precisa dar informação para ele agir, ele age da maneira que ele quer. E o segundo é que a protagonista é uma mulher. Mas não é apenas uma protagonista enquanto mulher, a qual sempre foi colocado diante do poder para poder principalmente agir. Mas é uma mulher que está no poder, que está no meio de tudo, narra sua história, mas que também foi sujeita a falhas. Amém? Então, diante disso, certo? Nós temos essas 2 informações diante da história de Esther. E aqui nós temos que falar principalmente o porquê, como é que inicia o livro de Esther. O livro de Esther inicia principalmente com um festejo que acontece até hoje diante dos judeus, que é chamada a festa de Purim. E vocês vão entender, principalmente no final da pregação, o porquê falar da informação da festa de Purim. A festa de Purim acontece porque os judeus eles acreditavam que eles deviam devoção ao Senhor e que tinha que ter um dia específico para poder prestar cultos em ação de graças, ou seja, o dia de Purim era o dia de festejos ao Senhor, era decreto, era obrigatório ter todos os anos, então tinha festejo em todas as províncias. Um exemplo, se caso fosse hoje em dia, é como se o Brasil tivesse decretado um feriado e todos os estados é obrigatório a fazer. Não tem esse espaço de dizer, não, eu não quero, tem que fazer. Então, essa era a festa de Purim. Mas o livro de Esther, a gente já inicia, diante de tudo, com uma vergonha diante do rei. O rei que nós temos aqui é o rei Assuero.
E logo no início do livro de Esther, ele já mostra que o rei Assuero ele foi envergonhado pela sua esposa. E logo ele anuncia que tem que assumir o espaço que tinha lá de rainha foi desocupado por conta da desonra. E daí ele levanta diante do povo, faz decreto e diz: tem um espaço vazio e eu preciso de moças que estejam dispostas a assumir o local. Então é isso que inicia o livro de Esther. É isso que inicia, principalmente com a desonra e principalmente com a vergonha que o rei Assuero recebeu de Vasti, a sua esposa. Então, diante disso tudo, sabe o que eu começo a imaginar diante aqui, principalmente do livro de Esther? Eu começo a imaginar que Deus, ele faz tudo do jeito que tem que ser feito. Um espaço para uma rainha seria principalmente algo que fosse longe da realidade do povo. Ou seja, a rainha que está no poder, ela nunca vai imaginar que ela vai sair do poder. Ou então, a questão do rei que está no poder, ele nunca vai imaginar que ele vai sair do poder. Então é algo surreal e improvável de acontecer. Mas como todos nós sabemos, Deus ele trabalha com os improváveis, com as coisas que nós nem sequer imaginamos que podem acontecer. Então é isso que acontece diante do livro de Esther. Logo, daí a gente começa a perceber, começa a vir a pergunta: mas como Esther foi parar lá no poder? Como Esther chegou ao palácio? Como foi que Esther chegou? Sendo que ela era judia, então não era para ela estar lá no local. Logo a gente começa a lembrar lá de Esther, capítulo 2, versículo 5, que ele diz o seguinte, que o rei decreta, manda levantar decreto e fala assim: tragam moças, mas não é qualquer pessoa, não é qualquer moça, são moças que sejam bonitas e de boa aparência, e principalmente de boa índole. Quem é Esther diante do reino? Ela é prima de Mardoqueu. Mardoqueu estava a serviço do rei. Então logo, Mardoqueu, como viu que Esther, ela não tinha pai e nem mãe, pegou ela para poder criar, ensinou todos os preceitos. Mas sabe algo bem interessante? É que no próprio capítulo 2, a Bíblia ela enfatiza que Mardoqueu não era mais nem nada menos que uma pessoa sincera e reta diante do caminho do Senhor. Era aquela pessoa que falava sim para o reino do Senhor e não para o mundo. E é esse preceito que ele passa para Esther. Não é o preceito do que acontecia naquela época, não eram os costumes, não era principalmente as adorações que tinha outros deuses daquela época, não. E mostrava para Esther o Deus verdadeiro, o Deus que fez os céus e a terra, o Deus que levantou profetas, o Deus que levantou outras pessoas. Era esse Deus que ele mostrava para Esther. Diante dos seus ensinamentos, foi por conta disso que ele falou: olha, você faz a seleção, se você for escolhida, não declara, guarde bem essa informação, não declara para ninguém de onde você veio, não declare para ninguém o que é que você, de onde foi que veio os seus ensinamentos, não precisa declarar, de início, não mostra nenhum tipo de informação sua, só faz isso, e ela fez. Logo, a gente deve falar principalmente enquanto seu nome. Talvez você conheça apenas Esther pelo seu nome Esther, mas o seu nome também é mencionado como Radassa. E Radassa, algo bem interessante que eu comecei a pesquisar, ela vem do hebraico e o nome curto dela é Hadas. Sabe o que é Hadas? É uma planta. Uma planta, o nome da planta é chamado murta. Talvez você, com esse nome, você não conheça, mas nós vemos muito dessa flor em muitos locais aqui. Não sei se vocês já viram uma flor branca que fica como se fosse um talo amarelo no meio. Aquilo é chamado de murta. Tem várias ramificações. E uma das características dela que eu queria dar para vocês e depois iniciar a questão da minha pregação, ele fala o seguinte: a característica da flor é uma flor que é resistente ao tempo. É uma flor que principalmente não se molda diante das circunstâncias, e bonita e brilhante e cheirosa. Se você for pesquisar, murta tem esse significado. Mas além de tudo,
Murta, hoje em dia, ela é colocada aí diante das praças, mas Murta era criado para muralhas. Sabe, hoje hoje a gente tem muito costume, mas antigamente não tinha muito muro, a gente chamava de faxina. Não sei se muitos, que é bem antigo, a minha casa era feita de faxina. É quando coloca arame e depois enchia de flor, para que as raízes criassem como se fosse uma muralha. A murta era feita para isso. Não era porque era apenas resistente, mas era porque ela também era muito bonita. Então, vale muito ao significado do nome de Esther. Porque Esther não era uma mulher em questão de circunstância, além de ser bonita, mas era uma mulher persistente e principalmente corajosa. Não se moldava diante do tempo. Mas o seu nome não veio porque ela recebeu isso. A sua característica não veio porque ela recebeu esse nome. A sua característica veio por conta do ensinamento de Mardoqueu. Logo aqui, iniciando a palavra, eu queria citar aqui 2 exemplos de Mardoqueu. Não é só a questão de Esther, que Esther vai ser a protagonista de tudo, mas eu também quero falar do homem quanto Mardoqueu. E principalmente, uma das coisas que eu falei foi Mardoqueu que ensinou Esther como ela se devia comportar, como ela deveria falar, como é que ela poderia se comportar diante da multidão que estava prestes a ser corrompida ou não, com qual amigo ela deveria andar ou não. Logo, nós temos 2 características. Primeira característica, Mardoqueu dá uma aula e um exemplo de como ser um pai. Sabe por quê? Lembra do início do culto? Ou então na metade do culto, que eu falei o seguinte: a Bíblia, em Provérbios, ele diz o seguinte: ensina ao seu filho o caminho que se deve andar, ainda que cresça, quando estiver velho, ele não se desviará dos seus caminhos. Deixa eu falar um pouquinho para você porque ele veio principalmente como um exemplo de pai. Porque ele era aquele pai que não só ensinava, mas exortava. Nós estamos perdendo a essência de saber o que... Não é nós, né, que eu não tenho filho ainda. Mas a questão de... Muitos pais esquecem como é que se deve comportar diante dos filhos. Como é que se deve se posicionar diante dos filhos. E principalmente saber dizer quando é sim e quando é não. Se o pai disse que não, a mãe também tem que concordar com o não do pai. Porque isso é crescimento do filho. Uma das coisas que eu até falei para a Elaine, ela vai saber, eu falei, eu tenho medo de quando eu for pai. Porque... não sei se vocês sabem diante do meu testemunho, mas dentro de casa, o pessoal sabe, né, os meus vizinhos, mas dentro de casa, sem querer, eu tive que ter posicionamento muitas vezes de pai. E eu sou muito duro. Muito duro. Enquanto pai, enquanto irmão, principalmente, quando eu for pai, talvez possa ser camulês e eu tenho medo disso. Por quê? Porque eu entendo que quando é não, é não. E quando é sim, é sim. Sabe por que eu estou falando isso? Porque a geração de filhos que está crescendo é: pai, eu quero isso, o senhor não pode, mas eu quero. E o pai faz tudo e dá. E não é desse jeito. Talvez quem é mais antigo, até mesmo da minha geração, minha mãe me ensinou desse jeito. Se eu quisesse uma camisa, eu tinha que sair, pegar frete e comprar a camisa. É exemplo de pai, exemplo de mãe. Ensine aos seus filhos que tudo que ele vai querer, tudo que ele faz, tem que ser com esforço, com suor, tem que trabalhar, tem que ter. Você quer, então você tem que fazer por merecer. Então se você quiser uma camisa, trabalhe. Então trabalhe para que você obtenha uma camisa. Ei, pais, é um alerta. Se posicione como pai, se posicione como mãe. Ei, você ainda continua sendo o provedor da sua casa. Você continua sendo aquele que estabelece ordem. Por isso que Mardoqueu ele se posicionava enquanto pai. É ordem. Todas as vezes que Mardoqueu for mencionado, direcionado para Esther, ele não se direciona como primo, ele é o tutor. Não sei se vocês sabem, mas quando não tem uma ausência de pai, logo cria-se uma tutoria. É quando se alguém decide adotar o papel de pai para uma pessoa, então ele se torna o seu tutor.
ou seja, o seu provedor, o papel de um pai. Quando Mardoqueu ele se direciona para Esther, é sempre com palavras de afirmações, ou seja, de ordem. É dizendo o seguinte: olha, Esther, você vai se apresentar, mas não diga de onde é que você é. A resposta dela: sim, farei isso. Olha, Esther, quando você chegar em qualquer lugar, não se posicione como qualquer pessoa, porque você não é qualquer pessoa. E ela: sim, farei isso. É posicionamento, autoridade sobre os filhos. E o segundo posicionamento, cristão. Mardoqueu não tinha um papel apenas de pai, mas era o papel de ser cristão. E não é apenas isso, é ser cristão em locais inadequados. Sabe por quê? Mardoqueu ficava na porta do rei. E principalmente, deixa eu dizer um negócio para você. Sabe qual era o posicionamento de quem chegava diante do palácio, chegava na porta, sabia que tinha uma presença do rei? Era se prostrar. Diante disso, logo Mardoqueu, ele não se prostrava diante de ninguém, se prostrava apenas diante de um único Deus. Um único Deus, firme, forte, cristão, perseverante. Estava lá, estava num local inadequado, estava num momento inadequado, mas ele era cristão. Ei, você pode estar em qualquer lugar, mas sua identidade de cristão não se perde. Ele tem que ser valorizado. Você pode estar em qualquer lugar, mas sua identidade de cristão não tem que se perder. Tem que permanecer em um único lugar. Você é adorador de Cristo, não é qualquer pessoa. Você é adorador, não é qualquer pessoa. É honra a Deus em qualquer lugar. Ele falava: eu sirvo, eu trabalho a um rei, mas acima de tudo, eu sou servo do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu não me prostro por qualquer pessoa, eu não me prostro por qualquer lei, eu não me prostro por qualquer coisa. Então, diante disso, já para ir para a parte da aplicação, logo, a questão do livro de Esther é dividida em duas partes, que já começa tudo para dar errado. Primeiro, Esther perde os pais. Como eu falei para vocês, ela não tinha pai nem mãe, fica órfã. Logo, era para ser a revoltada diante da história, era para ser a que estava escanteada, era para ser mais uma que iria ficar marginalizada diante de toda a população. Mas não, Deus coloca Mardoqueu na vida de Esther. E o segundo, vem aí a questão da dupla honra. Porque começa falando a história de Esther, dizendo que ela é órfã, e depois o Senhor, diante de um próprio capítulo, de um único capítulo, capítulo 2, começa a falar a honra diante de Esther. Não é honra apenas de Esther, é honra para Mardoqueu. Porque no mesmo capítulo, no finalzinho do capítulo 2, se você for ler, diante de tudo, ele começa a falar: Esther, diante de todas as moças, ela foi escolhida a tirar um período sabático que foi escolhido pelo rei, porque o rei olhou para ela e viu quão famosa ela era. E além de tudo isso, 2 homens tramavam contra o rei, e o próprio Mardoqueu desarmou toda essa honra. Sabe por quê? E no final ainda diz: tudo isso que Mardoqueu fez está escrito nos livros das crônicas. Não é apenas Esther ser escolhida, mas é o reconhecimento de Mardoqueu. E sabe o que é mais interessante para você perceber quanta reverência Esther tinha? É que Mardoqueu não contou ao rei, Mardoqueu contou para Esther. Mas Esther, quando vai falar para o rei, diz, a Bíblia própria enfatiza. Ela diz o seguinte: Esther falou a artimanha em nome de Mardoqueu. Sabe o que eu vejo isso? Eu vejo uma reverência muito grande, principalmente quando ela fala: a honra não é para ser minha, a minha honra já foi dada, a honra é de Mardoqueu. Foi Mardoqueu que salvou a sua vida, não fui eu, foi Mardoqueu. Então, diante de tudo, falei um pouquinho sobre as duas lições que Mardoqueu traz. Uma em questão de ser pai, segunda, ser cristão. Mas para tudo acontecer e chegar principalmente no foco, tudo tem que ter um vilão. E o vilão daqui
é Amã. Amã não é qualquer pessoa, é um vilão declarado. Quando Esther vai citar Amã, ela fala o vilão dos judeus. Ou então, aquele que lutava contra os judeus é um vilão declarado. Não é qualquer pessoa que está escondida. É uma pessoa que está do lado do rei. É uma pessoa que se declara, contra todos os judeus e principalmente contra Mardoqueu. Porém, sabe o que eu lembro? Lá em Gênesis 12, 3, quando Abraão sai da sua parentela e vai para outro local, o Senhor ele fala o seguinte para Abraão: olha, Abraão, sai da tua parentela e lá eu te mostrarei um local que você deve ficar, mas principalmente eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. A promessa ainda está válida. Amã tramava contra os judeus, mas a promessa dos judeus não acabou. O Senhor prometeu: aquele que tramar contra vocês também serão amaldiçoados. A promessa não acaba quando Abraão morre, porque o povo continua. Ei, sua promessa não acaba quando você acha que você desistiu. A promessa continua. Deus, entenda o seguinte: Deus ele não precisa de roteiro para poder seguir a sua história. É Deus que é o protagonista, não é você. Nós temos que saber o seguinte: Deus é o protagonista da história. É Ele que escreve tudo. Nós apenas seguimos o caminho. Você não é Deus, você é servo. Você não é Deus, você é servo. Ele escreve como Ele quer, Ele faz como Ele quer, Ele age como Ele quer, porque o protagonista é Ele, não é você. Eu falei o seguinte, que Deus ele é o Deus do invisível. Então Deus ele não precisa dizer que está aqui para poder agir, porque Ele está aqui mesmo sem falar o nome dEle. Ele está aqui. Ele está no meio de nós, Ele está agindo no meio de nós. Ele não precisa falar: olha, eu estou aqui, ou então insistir para você olhar para Ele. Sabe por quê? Porque Ele age para quem quer que o busque. Se você veio para a igreja esperando que o pregador descesse fogo do céu, eu sinto muito em lhe informar, mas o fogo do céu não vai descer por conta do pregador. Sabe por quê? A adoração, ela é individual e principalmente ela tem que ser consentida. É você que tem que buscar o fogo do céu. É você que tem que fazer cair. É você que tem que fazer cair as bênçãos do Senhor. É você. É você que desencadeia a terra e o céu. E sabe o que eu fiquei mais maravilhado? Coloca aí, Neto, Esther, capítulo 3, versículo 7. Esther 3, 7 diz o seguinte: no primeiro mês, que o mês de Nisan, no ano do 10º do rei Assuero, Amã, de dia em dia, de mês em mês, e Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e devido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cuja lei são diferentes de todos os nossos, os povos que não cumprem a lei do rei, pelos que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-os, mantei, e eu porei nas mãos dos que fizeram a obra de 10.000 talentos de prata. Então tirou o rei o anel de Assuero e disse: essa prata te é dada, como também dada ao povo, para que faça o que bem parecer aos teus olhos. Então chamaram os escrivãos do rei no primeiro mês, do dia 13 do mesmo, e conforme quanto Amã mandou, se escreveu aos principais do rei e os governadores que havia sobre cada província, e aos povos de cada povo, a cada província segundo sua escritura, e cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Assuero. Sabe o que está dizendo aqui? É que a questão de Amã disse assim: olha, rei, tem gente que não cumpre as suas leis, tem gente que não adora ao Senhor, tem gente que não se prostra ao Senhor. Então eu quero que o Senhor faça principalmente uma lei e mostre para ele quem é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Pronto, eu posso fazer isso para o Senhor. E ele disse isso: faça conforme os seus olhos. E é aqui que entra, e já chegando na parte da finalização, a questão do posicionamento de Esther. Todo mundo lembra porque Vasti foi destituída diante do seu
cargo, porque ela entrou diante do rei sem permissão, principalmente do rei. Isso é uma vergonha. É como se o rei não tivesse ordem diante da sua casa. E o rei que não tem ordem diante da sua casa, ele não pode ter ordem diante de tudo. Foi por isso que foi isso que Paulo ele mencionou quando falou: como é que vocês não têm uma ordem diante da casa de vocês e vocês irão ter ordem diante da casa do Senhor? Porque isso já foi falado, era isso que era predominado. Então, primeiro, a gente vê os posicionamentos. Mardoqueu, o posicionamento de Mardoqueu e o posicionamento dos judeus. Mardoqueu enquanto principal ordem e os judeus enquanto igreja. Deixa eu dizer um negócio para você. A lei que foi dada foi: aquele que adorar outro tipo de lei ou então outro senhor tem que ser morto. E quem o executar vai receber dinheiro, recompensa diante disso. Mardoqueu, a primeira coisa que ele fez quando viu o decreto foi: ele se cingiu de cinza, colocou roupa de saco e falou: eu sei a quem eu devo recorrer, porque um dia eu orei por Esther, eu instituí Esther, eu ensinei Esther, eu instruí Esther o que ela deveria fazer. Ela chegou ao trono e foi para isso que ela foi colocada lá, porque ela tinha que lutar para os judeus, porque um dia isso viria a acontecer. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou orar em frente ao palácio. Ele sabia da lei. Não pode entrar de cinza e saco dentro do palácio. Mas nada o impedia de orar fora do palácio. E sabe uma coisa que muita gente deixa de lado? É o posicionamento da igreja. Sabe, quando eu estava pensando aqui, quando eu estava preparando a palavra, eu imaginei quando a gente estava na pandemia. Essa igreja vai fechar, todo mundo ora para a igreja abrir. A igreja abriu, pouquíssimas pessoas vinham. A igreja vai fechar, vamos fazer relógios de adoração, relógios de oração. A igreja abriu, cadê as pessoas? Sabe o que a gente vê diante disso? É ingratidão e principalmente incoerência diante do reino do Senhor. Ou você é do reino ou você é contra do reino. Não tem como ser dos dois lados. Ou você é a favor ou você é contra. Ou você é a favor da igreja ficar aberta ou é contra a igreja ficar fechada. As suas atitudes, elas gritam, ela fala dizendo o seguinte: eu quero que a igreja feche porque eu prefiro os cultos em casa. Sabe por que eu estou falando isso? A primeira coisa que teve para poder fechar ou então calar a voz da igreja, Mardoqueu gritou, se humilhou, se posicionou. Sabe o que o versículo todo por completo ele fala? Ele diz o seguinte: aonde o decreto chegava, aonde caía no conhecimento, os judeus se cingiam de cinzas e principalmente colocavam sacos. Sabe o que eu entendo por isso? Aonde chegou o decreto, todos os judeus falavam: eu creio no Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus dos Exércitos. Eu creio no Deus que muda coisas, eu creio no Deus que restaura, eu creio em um Deus que faz inúmeras coisas. Eu vou me posicionar, meu posicionamento é oração. Eu não vou me calar. É esse posicionamento que falta na igreja. Se hoje viesse o decreto dizendo que a igreja, todas as igrejas têm que fechar, o que é que você vai fazer? E se você ganhar a batalha para a igreja permanecer aberta, o que você vai fazer pós isso? Deus ele não quer saber do seu posicionamento enquanto processo, ele quer saber pós-processo. O que você vai fazer? Quando você está no aperto, quando você está vendo que tudo está se fechando, é fácil você clamar a Deus, dizer: Deus, eu estou aqui, não feche as portas da igreja, eu vou fazer campanha. Mas se depois, e aí, você vai agradecer ao Senhor, vai vir todos os dias para o culto, vai fazer a obra do Senhor, tudo certinho, e aí, e depois, o que você vai fazer? Sabe por que eu estou falando isso? O posicionamento da igreja foi orar, se humilhar. O de Esther foi ter medo.
Ela disse: Mardoqueu, todo mundo sabe o que é que acontece se a rainha entrar sem o mandato do rei. Eu vou morrer. E foi isso que Mardoqueu, enquanto pai, falou. E o que todo pai deveria fazer não é simplesmente passar a mão na cabeça de filho, mas é falar a verdade. Sabe uma coisa, enquanto pai, ele falou para Esther, ele disse: olha, Esther, se você não se posicionar diante de todo esse meio, você vai morrer de todo jeito. Seja se você entrar clamando pelos judeus, ou seja se você ficar calada. Os judeus, o Senhor, ele vai levantar outra e vai salvar o povo. Mas você e eu vou morrer, porque você rejeitou o chamado. E principalmente ele termina com uma facada no coração de Esther e diz assim: talvez foi para morrer que você subiu ao palácio. Foi com esse posicionamento que ela disse: não, coloca todo mundo para jejuar. Eu aparecerei para o rei, farei banquete, porque eu vou clamar na minha festa de Purim. Vocês têm um negócio para você? Para poder encerrar, pode vir, Valdo. Para poder encerrar, não é pecado, você não é pecado nenhum você sentir medo, cansado. Não, você pode se sentir. Muitos personagens da Bíblia tiveram medo. Esther não foi a única. Elias, quando enfrentou Jezabel, ele ficou com medo quando Jezabel falou, insinuou que iria matar Elias. Ele se escondeu. Ele achou que Deus falava apenas na brisa. Quando Jeremias ele falou, ele profetizava para o povo, mas ele também ficou cansado, porque ele falou: todo mundo me odeia, ninguém me quer por perto, eu nunca festejei com ninguém, eu não precisava de tal reconhecimento desse povo, sendo que eu fiz apenas a tua palavra. Não é pecado ficar cansado ou ficar com medo. Errado é você não se posicionar em meio às aflições, não se posicionar quando tudo vai mal, não se posicionar sobre o seu chamado. Sabe um título que eu coloquei diante da mensagem? O chamado do Senhor é pesado. Sabe por que é pesado? Porque traz responsabilidade. Quando você tem um chamado do Senhor, você não quer fazer de qualquer jeito, e isso cansa. Sabe por quê? Todo chamado que é perfeito tem que ter dedicação de tempo, de esforço, de rejeição e principalmente de dedicação. Você tem que se abdicar de muita coisa, e isso cansa. Cansa porque você poderia estar fazendo outras coisas e você não está. Cansa porque você quer fazer tudo perfeito, e quando sai tudo do esquadro, você olha e se desespera. Não é desse jeito que eu queria. Cansa. Você é ser humano. Você quer dar o perfeito ao Senhor. Hoje, diante dessa pregação, eu venho principalmente enfatizar você ao encorajamento do seu chamado. Eu queria chamar aqui na frente apenas pessoas que estão cansadas diante do Senhor. Pessoas que têm medo do que pode acontecer com o chamado. Queria que você se encorajasse a sair do seu lugar. A gente vai orar por você e você dissesse: eu estou cansado. Eu não oro mais como eu orava antes. Às vezes eu deixo o que era para fazer para o Senhor e vou fazer outra coisa. Mas eu estou cansado disso, eu queria mais força, eu quero mais força. Então o Senhor está lhe chamando para você ser encorajado diante do seu chamado. Se você quer receber essa oração, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse para cá. Declarar que está cansado não é um ato de pecado, é um ato de encorajamento. É você dizer: Senhor, eu cansei de orar por minha família e hoje eu quero ser encorajado a voltar a orar. Senhor, eu cansei de orar por minha casa e hoje eu quero ser encorajado a voltar a orar.
Senhor, eu cansei de orar pelo meu ministério e hoje eu quero voltar a orar pelo meu ministério. Senhor, eu cansei de fazer muitas coisas e não ser ouvida, mas hoje eu quero voltar ao meu chamado. Senhor, hoje eu quero voltar ao Senhor. Queria que você se sentisse encorajado e sair do seu lugar e dizer: Senhor, eu quero reatar o primeiro amor com o Senhor. Sai do seu lugar dizendo o seguinte: eu quero voltar a fazer o que eu fazia antes. Amém? Nós iremos orar por você. Saia daqui com essa palavra dizendo o seguinte: não é pecado declarar que está cansado. Não é pecado. Não é pecado você dizer que o fardo é grande demais. Pecado é você não se posicionar. Não se posicionar diante de todas as circunstâncias. Não se posicionar diante de tudo. Isso sim é errado. Amém? Queria que você fechasse seus olhos. Antes de a gente começar a orar, queria que você refletisse e fizesse uma oração individual. Só você e Deus. Já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. Cadê você que está afastado do seu chamado, que está afastado daquilo que Deus colocou nas tuas mãos, que tem deixado o tempo, o trabalho, às vezes até a família, tomar o espaço do teu tempo, que é de Deus? Saia do teu lugar e vem aqui na frente. Nós queremos orar por você. Nós queremos orar para que Deus encoraje você, como encorajou Mardoqueu, como encorajou Esther. Alta madrugada. Alta madrugada vai. Já estou deitado, mas ouço Deus me chamar. E sua voz suave é como um sussurro. Ouço Deus me chamar. Meu coração se aperta, eu ando tão cansado, eu tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Estou correndo ao teu encontro. Eu vou, já estou indo ao teu chamado, Senhor. Estou correndo ao teu encontro. Eu queria que você fechasse seus olhos e diante dessa música, eu queria que você refletisse aonde foi que você parou. Os obreiros podem orar por cada um deles. Se você sentir vontade de abraçar, abraça, um abraço do Espírito Santo. Ore pelo chamado, ore para reatar o chamado. E mais uma vez, a quem veio aqui na frente teve coragem de falar: eu estou cansado diante do meu chamado, eu queria o renovo do Senhor. Eu queria que você entendesse: o Senhor chama. O Senhor é o Deus do invisível, é o Deus que não precisa aparecer, mas mesmo assim Ele está agindo. Ele renova a força de quem veio, Ele renova a força de quem quer. Ei, o reino do Senhor é para quem busca, é para quem implora, é para quem procura o reino do Senhor. A renovação do Espírito Santo
Santo é para quem quer. Não é qualquer pessoa. Então escute o Senhor lhe chamando novamente. Volte a fazer o que você fazia antes. Volte àquele vigor que você tinha antes diante do reino do Senhor. Volte a orar. Volte principalmente a pregar, a fazer o que você fazia antes. Reconheça onde você caiu. Começa a falar: Senhor, eu quero que você me faça voltar ao que eu era antes. Senhor Deus e Pai, Deus, entrando na tua presença, Deus, mais uma vez, Pai, orando pelo chamado de cada pessoa que está aqui na frente, Deus. E principalmente eu te peço, olha para cada um deles, olha onde eles caíram, Deus. Ajuda principalmente a trilhar pelo caminho correto. Nós estamos aqui dizendo sim para o teu chamado. Cada um que veio aqui na frente está dizendo sim, sim para o seu chamado. Então, Deus, faz a tua vontade, faz o teu querer, Pai. Tem mais pessoas na nave da igreja. Precisa vir aqui na frente. Jesus está chamando você. Cadê você que Jesus tem um chamado contigo? Cadê você que cantava, que tocava, que pregava, mas hoje está aí como um vaso encostado, está aí como um vaso colocado de lado? O Senhor quer te usar com grande poder, assim como Ele fez na vida de Mardoqueu, na vida de Esther. Ele te chama para renovar a chama do teu chamado de volta no teu coração. Assim como você chorava quando você se derramava na presença dEle, e hoje parece que não tem mais força, hoje parece que cada vez menos você se sente ainda mais fraco, mas Ele te chama aqui na frente, Ele te chama, vem receber essa oração, vem receber a imposição de mãos da igreja. Jesus quer que você continue forte. Ele não vai perder você para o mundo, Ele não vai perder você para o diabo. Essa luta, esta frieza que tem tentado cercar o teu coração, a tua família, a tua vida, ela não vem de Deus. É por isso que a palavra hoje para você é que Deus está renovando o chamado que tem contigo no teu coração. Ele renova o chamado nessa noite. Ele renova o ministério nessa noite. Ele não te chamou para simplesmente sentar no banco da cadeira, não. Você foi chamado para trabalhar na obra. Ele te chama nessa noite, homem. Ele te chama nessa noite, mulher. Toma uma atitude, toma uma posição. Ele tem chamado você. Ele tem chamado você. Ele tem chamado, tem chamado. E sabe o que você tem que dizer para Ele? Eu vou. Já estou indo ao teu encontro, Senhor. Estou correndo ao teu encontro. Eu vou. Já estou indo ao teu chamado, ao teu pedido, ao teu encontro. O encontro de amor, o encontro de amor, Senhor. Ele está chamando alguém, está chamando alguém. Filho, volta a fazer o que eu tenho na tua vida. Oh, e nem que seja para ficarmos em silêncio a sós, nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz, nem que seja para ficarmos em silêncio a sós, nem que seja simplesmente de novo, nem que seja para ficarmos em silêncio a sós, nem que seja simplesmente pelo prazer. ter o prazer Mais uma vez, nem que seja,
nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós. Mas ouve, filho, ouve, filha, ouve o chamado. Ouve, filho, ouve o chamado. Ouve o chamado. Ouve o Senhor te chamando. Ouve o Senhor te convidando. Ouve o Senhor te acordando. Ouve o Senhor. Ouve o Senhor. Ele te chama nessa noite. Volta para o teu lugar. Volta para o lugar que eu te coloquei, que é fazendo a minha obra. Volta, filho, volta, filha. Vem, filho, vem, filha. Vem de volta. Eu te chamo, eu te convido. Estou de braços abertos. Toma uma atitude. Acende de novo do teu coração a chama do avivamento. E nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como desprezar o teu chamado, Senhor. Não há como rejeitar tua presença. Não há como desprezar o teu chamado, Senhor. Não há a tua presença. Estou correndo ao teu encontro. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Bem baixinho. Olha pra cá. Tá terminando o ano. Esse só tem culto agora. Domingo é o último culto, né? 10 horas da noite. Mas você não pode terminar o ano afastado do chamado que o Senhor tem para a tua vida. Você não pode encerrar o ano levando a sua vida de todo jeito. Vocês podem tomar os assentos devagarzinho. Você não pode encerrar o ano com o seu chamado, o chamado do Senhor contigo encostado. É momento de você, pode deixar assim, pode deixar. É momento de você se posicionar. É momento de você tomar uma atitude. Olha para cá. Tem alguém nessa noite no nosso meio, quero terminar. Tem alguém nessa noite que está afastado dos caminhos do Senhor. Tem alguém essa noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas hoje vai dar um passo de fé. Tem alguém? Se tiver, você vai sair do lugar e vai vir até aqui embaixo, nos pés do altar, para a gente orar por você e terminar o culto hoje. Tem alguém nessa noite que ainda não me entregou a vida para Jesus, que ainda está afastado dos caminhos do Senhor e não renovou a aliança? Pastor, nunca aceitei Jesus, mas hoje eu senti o chamado de Deus. Hoje eu quero entregar a minha vida. Minha família já está quase toda. Hoje é a minha vez de mostrar para o mundo espiritual o que eu quero para a minha vida, renovar a minha fé. Hoje eu vou dar um passo de fé. Quem é a pessoa hoje que o Senhor está chamando para entregar a sua vida, confessar a Jesus? Se tiver alguém, sai do teu lugar rápido, porque eu tenho que terminar o culto, e vem aqui na frente, porque nós queremos orar por você. Tem alguém? Tem alguém hoje que vai entregar a vida para Jesus? Tem alguém hoje que vai renovar a aliança? Tem alguém? Se tiver, sai rápido do teu lugar e vem aqui na frente. Tem alguém nessa noite? Não tem? Vamos terminar? Eu vou. Pai, muito obrigado por mais um culto. Que o teu povo possa se despedir nessa noite debaixo desta palavra. Guarda, Senhor, os caminhos do povo. Guarda aqueles que vão para longe. Guarda aqueles que vão para casa. Que eles possam chegar em casa em paz e deitar em paz, dormir em paz.
dá força para mais uma semana de vitória. É assim que nós oramos no nome de Jesus. E você diz: coxa com as mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só agora, mas para sempre. Você diz: tchau, até domingo, 10 horas da noite, culto da virada. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor.